Glórias ao Senhor. Por favor, tenha toda a atenção à palavra de Deus, toda a concentração. Quantos querem aprender um pouco mais de Apocalipse? Quantos querem aprender um pouco mais de Apocalipse? Estou aprendendo muito. Estou ficando assombrado realmente com esse livro. E olha que não foram poucas as vezes que eu li esse texto, esse livro, que eu estudei esse livro. E é impressionante como a palavra do Senhor se renova, como a palavra do Senhor é atualíssima, como a palavra do Senhor nos marca. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12, é o que leremos hoje, mas vamos ver o finalzinho do 11, para encerrarmos e começarmos uma nova sessão. Amém? Já falamos e aprendemos que o Apocalipse conta uma mesma história 7 vezes. Amém, irmãos? Uma mesma história, não uma mesmíssima história, mas a mesma história com detalhes a ser acrescentados sempre. Por exemplo, o capítulo 2 e 3 nós temos as 7 igrejas. O capítulo 4, 5, 6 e 7 nós temos os 7 selos. Capítulo 8, 9, 10 e 11 nós temos as 7 trombetas que nós acabamos de ver. E nós veremos agora as 7 vozes, o dragão e as 7 vozes. Hoje nós não veremos as 7 vozes, porque veremos o dragão hoje. Mas é assim, mas é a mesma história. Mas não é a mesma, é a mesma, mas com assim umas pitadas muito interessantes. Pitadas que diz respeito ao nosso viver cotidiano. É muito importante. Não pense você, não conclua você, que porque é a mesma história, para que ouvir de novo? Não é bem assim. Primeiro porque é a palavra de Deus. Até mesmo a mesma história, contada de igual maneira, muda. A palavra de Deus tem esse poder. Mesmo que você conte, mesmo que você leia o mesmo texto igualzinho, do mesmo jeito, ainda assim ela se renova. Amém? Mas nesse caso aqui é a mesma história, mas com detalhes para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, nós vimos no segundo, no terceiro ciclo, as pragas que virão sobre a terra. Nós já vimos isso. Já veio e virá essas pragas, essas catástrofes. Já veio, já está vindo e virá. Sempre de forma mais intensa. Os selos foram abertos, são abertos, serão abertos. As trombetas foram tocadas, são tocadas e serão tocadas. As vozes serão faladas, estão sendo faladas e serão faladas. É assim. Então nós veremos hoje o dragão e as 7 vozes. Mas antes, vamos concluir de novo, mais uma vez, para que você se encha de alegria e de esperança. No capítulo 11 e no versículo 15, né? Depois de comer o livrinho, não é? Comer o livrinho, de medir o templo que somos nós, não eu, olhe para mim aqui, o templo. Não é errado você falar, eu sou o templo do Espírito Santo. Não é errado, mas é errado se você não entender. Presta atenção nisso aqui. Não é errado você falar assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Tudo bem, é uma força de expressão. Se você falar isso entendendo que somos nós o templo, está tudo bem, tudo certo. Agora, se você falar, eu sou o templo, como indivíduo, achando que você é mesmo, então aí você está completamente errado. Mas completamente, chega a ser herético, chega a ser satânico. Porque se eu individualmente sou o templo, então não preciso ir para a igreja. E Jesus está na comunhão. Se você ler os pronomes, sempre quando acontecem os pronomes na Bíblia, é sempre vós, nós, convosco, conosco. Nunca sou eu. Muito embora nossos cânticos é sempre eu, é sempre mim. Mas na Bíblia você não vai achar isso na Bíblia. E não é de bobeira, não é apenas uma linguagem mais clássica. É porque é isso mesmo. Nós somos o templo.
Porque eu sou uma pedra nesse templo. E uma pedra não tem comunhão. Não há comunhão com uma pedra. Então, por força de expressão, a gente fala, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas vamos ter entendimento, porque uma coisa falada muitas vezes vira verdade. E aí você vai ler a Escritura muitas vezes, não vai entender, porque algumas coisas não acontecem na sua vida. Então temos que ter entendimento da Escritura. Então nós somos o templo. Então aqui aparece para o João, primeira, segunda, terceira, quarta trombeta, está sendo tocada, catástrofe, terremotos, pragas, doença, enfermidade, sobre aqueles que não têm a marca de Deus. Então as catástrofes, terremotos, pragas, doenças, enfermidades, fraqueza, vêm sobre aqueles que não têm a marca de Deus. Isso são as 4 trombetas. De repente para e há uma ordem, deve comer o livrinho. Por quê, irmãos? Porque do mesmo jeito que com o meu corpo eu alimento, o meu corpo é alimentado pelo alimento físico, químico, o meu espírito é alimentado com o Espírito, que é a palavra de Deus. Não existe outro alimento para o nosso espírito senão a palavra. Louvor não é espírito, irmão. É uma forma da gente se manifestar. Amém? A palavra é espírito. João 6:63. A palavra é espírito, amém, irmãos? Então, como o livro diz, o capítulo de número 10 de Apocalipse, coma o livro, se alimente. Depois vem a ordem, meça o templo. Como que quer dizer assim? Para ver se já está no tamanho certo, para ver se já chegou o tamanho certo. E depois aparecem as 2 testemunhas, que abrem o céu, fecham o céu, e fazem coisas tremendas, que é a igreja. Jesus enviou de 2 em 2. É a igreja, por 1260 dias, por 42 meses, por 3 anos e meio. Nós estamos nesse período, já explicamos isso aqui a semana passada. Quem não veio tem que ver no vídeo depois. Explicamos isso. E depois de comer o livro, medir o templo que somos nós, e de ver sobre as 2 testemunhas que somos nós, pastor, mas nós não somos 2. Mas Jesus enviou o povo de 2 em 2. E ele disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei. Então aquelas 2 testemunhas representam a igreja. Não é Moisés nem Elias, como alguns querem fazer dizer. Não é nem Moisés nem Elias. Mas é um tipo de Moisés e de Elias. É um tipo, não é o Moisés, não é um personagem que vai aparecer no fim dos tempos, como alguns querem fazer ser. Amém, irmãos? Amém, igreja? É a igreja, testemunhando. Tá bom, e aí eu leio o verso 15, a gente encerra, acaba o ciclo e eu começo um novo ciclo, amém? Capítulo 11, verso 15, aí vem a 7ª trombeta, come o livro, mede o templo, 2 testemunhas, vem a 7ª trombeta, a gente sobe, vai morar com Jesus, acabou a história e começa de novo. Vamos lá, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Nós subimos, aleluia, irmãos. Essa é a 7ª trombeta, nós subimos e fomos morar com o Senhor Jesus. Aí acabou a história, o 3º ciclo. Primeiro ciclo, igreja, as 7 igrejas. Segundo ciclo, os 7 selos. Terceiro ciclo, as 7 trombetas. Sempre Cristo vindo, Cristo morrendo, Cristo ressuscitando, Cristo voltando a buscar a igreja e nós indo morar com Ele. Segundo ciclo, os 7 selos, Cristo vindo, Cristo morrendo, Cristo ressuscitando, Cristo vindo buscar a igreja e nós indo morar com Ele. Terceiro ciclo, as trombetas, Cristo vindo, Cristo morrendo por nós, ressuscitando, buscando a igreja e nós indo morar com eles.
É isso aí. Agora o quarto ciclo a gente começa. Amém? E o quarto ciclo, a gente tem algumas coisas assim muito interessantes. Porque agora ele vai falar de um dragão, de uma serpente. Vai recomeçar. Presta atenção aqui para você ter o entendimento. Nesse quarto ciclo, diferente dos outros, vai mostrar o nosso inimigo. Não vai começar logo com o inimigo, mas vai mostrar o nosso inimigo. Ou seja, lá nos demais ciclos, parece que não tem inimigo. Parece que não tem assim, um arqui-inimigo. Está lá, mas não aparece. Vocês entenderam? Está lá. Primeiro, segundo, terceiro ciclo. Mas não aparece tão claro assim. Aqui, ele vai aparecer muito claro. Vamos nessa? Capítulo 12. Vamos lá? Vamos ler então o texto do capítulo 12. E a gente... Vamos seguir o óbvio. O óbvio. Vamos lá. Capítulo 12. Versículo 1. A seguir. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava, com ânsias de dar à luz. Ponto. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha aí, o 1260 dias. Ou seja, presta atenção aqui, vocês que estão vindo sempre às quartas-feiras, ou seja, é aqueles mesmos 1260 dias. Ou seja, o que está acontecendo aqui está dentro daquele 1260 dias. O que está acontecendo aqui está dentro daqueles 42 meses. O que está acontecendo aqui está dentro daqueles 3 anos e meio. Porque 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias é exatamente a mesma coisa. 3 anos e meio é 42 meses. 42 meses é 1260 dias. É só você fazer a conta. É a mesmíssima coisa. Então, o que está acontecendo aqui está dentro daquilo do terceiro ciclo que nós falamos aqui. Amém, irmão? Tudo bem, irmão? Amém? Então, vamos continuar um pouquinho mais. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram honrados com eles. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós nele que habitais. Ai dos que habitam sobre a terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada, olha aí, por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, um tempo.
tempos, 2 tempos, metade de um tempo meio, 3 anos e meio, de novo. Perceberam? Essa linguagem está lá em Daniel. Está lá em Daniel. Amém, irmãos? Fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que a pela correnteza arrebatasse a mulher e matasse. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Li isso aqui rapidinho, porque precisamos ler de novo isso aqui. Presta atenção. Agora eu vou ler, e vou definir para você os personagens aqui, tá bom? É óbvio, não é tão complicado. Vamos ler de novo, a partir do versículo 1. Então aqui fala, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e coroa de 12 estrelas. O que é isso aqui? O que é isso daqui? Bom, você precisa ir para o Antigo Testamento, para que você aprenda isso aqui. O que é isso daqui? Isso aqui é o povo judeu, é a igreja do Antigo Testamento. Você lembra quando José teve um sonho? Que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrarem perante ele. Era 11 estrelas, faltava qual? O próprio José, 12. Esse aqui representa o povo de Deus. O povo de Deus. O Israel de Deus. O de Deus. Isso aqui aparece lá em Gênesis capítulo 37, que vai aparecer. Eu tive um sonho, eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi 11 estrelas se prostrarem perante mim. Quem era? Era a família, era o povo judeu, que naquele tempo só eram aqueles mesmo. Abraão teve Isaac, o Isaac teve o Jacó e o Esaú, o Jacó teve 12 filhos, e é isso que representa o povo judeu, 12 filhos. O Jacó, a esposa do Jacó e os 12 filhos. Representa a nação de Israel, amém? Está claro para vocês aqui? É muito óbvio, não tem nada de complicado aqui. Apenas uma leitura bíblica te ensina isso. Uma leitura básica, você vê que é isso. Então é o povo de Deus, é Israel, é a igreja do Antigo Testamento. Tudo bem? Então tá bom. Ela estava grávida. A mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava. O que é isso? Bom, aí você tem que ir para Gênesis 3,15. Você quer ver Gênesis 3,15 aí, sem perder o texto que você está lendo? Vai lá para Gênesis 3,15 e você vai ver. Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 3, e o versículo 15. Gênesis 3,15. Amém? Vocês acharam? Posso ler? Eu porei inimizade entre ti e a... Para quem Deus está falando isso aqui? Olha o verso 14. Então o Senhor Deus disse a serpente. Deus está falando para a serpente. Veja o 15 agora. Eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Está falando que a mulher teria um filho. E esse descendente dessa mulher pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Essa mulher aqui é Israel, que vai ter um filho, o Messias. Amém, irmãos? Interessante é que essa promessa foi ampliada várias vezes. Primeiro Deus prometeu para a mulher, qualquer mulher, porque não tinha ainda uma nação aqui ainda, qualquer mulher. Aí mais tarde só ficou Noé. Noé cresceu, veio Abraão. Aí Deus prometeu para Abraão que o Abraão seria o pai, junto com a Sara, de muitas nações. Ó, ele ampliou, agora não seria qualquer mulher, seria uma mulher da descendência do Abraão agora. Seria da descendência do Abraão. Mais tarde Deus ampliou a promessa, a revelação é sempre progressiva. Mais tarde ele disse para o Davi, Davi, o cetro não vai sair da sua mão,
do seu ventre, Davi, eu tirarei o Cristo, o Messias, a semente. Quem está me ouvindo ainda? Isso aqui é muito lindo, irmãos. Lá no começo Deus prometeu para Eva, é aí, da sua barriga que vai sair o Messias. Eu vou fazer meu filho nascer de mulher. Esse descendente seu, Eva, vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai picá-lo ali, mas vai pisar. Abraão, você vai ser pai. Davi, o cetro não vai afastar do teu reino. Tanto é que o José é da descendência de Davi. Então foi ampliada. Essa mulher que vai ter o filho. Quem é esse filho? O Messias. O diabo sabia disso, sim ou não? O diabo sabia. O diabo nunca conseguiu identificar quem era. O diabo, quando matou o Abel, matou por quê? Pensa comigo. Adão teve 2 filhos. Quem foi? Abel e... O que aconteceu? O Caim matou o diabo achava que era o Abel. Mais tarde, na época de Moisés, o diabo tentou matar todos os primogênitos dos judeus, para tentar matar o Messias. Esconderam Moisés. O Moisés é um tipo de Messias, mas não era o Messias, mas era um tipo. Tanto é que Moisés, em Deuteronômio 18, ele vai falar assim: Deus levantará um profeta igual a mim. Ó, então Deus foi ampliando. Você está me acompanhando ou não? Consegue me acompanhar aí? Não é tão complicado, acho que não. Então a promessa, o descendente, o filho, o descendente ali vai pisar na cabeça. É essa a mulher. Então a mulher é o Israel, é aquele que traria o Messias. Israel, gente, só veio a existir. Deus só criou Israel para dar à luz de um filho. Israel tinha que ter uma nação, tinha que estar em uma nação. Israel tinha que ter um lugar para o Messias nascer. Por isso eles foram para um lugar. A igreja não, a igreja sai de um lugar. Ó, pega aí. Israel tinha que ir para um lugar, por raízes, para ter o Messias. O Messias tinha que nascer ali em Belém. Mas a igreja não. Uma vez que o Messias nasceu, saiam. Não fiquem mais, não criem raízes, saiam e vão. Essa é a promessa dos missionários. Amém? Tudo bem até aqui? Até aqui está claro, né? Então aqui a mulher. Viu uma mulher. Essa mulher é o antigo Israel, que vai dar à luz a um filho. Vamos lá agora. Verso 3. Viu outro sinal no céu, e eis um dragão vermelho. Quem é esse dragão vermelho? Você sabe também que faz parte do nosso discipulado. Um dragão vermelho que tinha, mas vamos ver assim. Vamos ver isso aqui só. Que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Sobre as suas cabeças diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Vamos ver isso aqui assim, materialmente, primeiro. Pensa primeiro materialmente, não pensa primeiro espiritualmente. Olha só, como é que um dragão leva a terça parte das estrelas? O tamanho dele, ué. O bicho é tão grande, que ele arrasta, ué. Entendeu? Dizem os estudiosos que uma baleia nunca derruba um barco porque quer, um navio porque quer. A baleia vai apenas se virar, e ao se virar, ela destrói as embarcações. É o mesmo caso aqui, um grande dragão, mas o bicho é tão grande, que quando ele é derrubado, ele arrasta, ué. O que está na frente, ele leva. Então vamos ver isso aqui primeiro materialmente, para depois entender o sentido espiritual, que é o melhor que tem. Então o bicho é tão grande, que quando ele é deslocado, ele leva tudo com ele. Vamos lá. E aí, pastor, o que é esse dragão, pastor? Bom, você vai entender no verso 9. Olha o verso 9 aí. Pula para o verso 9. Foi precipitado o grande, a antiga. Quem é esse dragão? O diabo. Então, a mulher é Israel. O dragão é a antiga serpente, é o diabo. Amém? Ele leva a terça parte das estrelas. Essa terça parte das estrelas foram os anjos que caíram com ele. O diabo, antes de mais nada, ele era um anjo, sim ou não? Eu não vou aqui ler o texto para falar isso aqui, de Isaías nem de Ezequiel. Mas o dragão, antes de ser um diabo, ele era um anjo. Ele era um querubim. E ele se revoltou.
E quando ele se revoltou, ele fez a cabeça da terça parte dos anjos de Deus. Esses anjos, nós lemos aqui um tempo atrás, que eles foram aprisionados em um abismo, muitos desses anjos. Mas ele levou consigo a terça parte dos anjos. Amém? Até aqui, irmãos? Então está a mulher, que é a igreja do Antigo Testamento, que tem um alvo, dar à luz a um filho. Que filho é esse? O Messias. Qual é o nome dele? Jesus. Quem vai nos falar isso? Isaías. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. É o nome dele. Amém, irmãos? Então, resolvendo aqui os enigmas dos nomes. Vamos voltar para o verso 4. Levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da... Veja a cena. Lembra? Viu um sinal no céu, uma mulher. Não era? Uma mulher que era tão grande também, tão grande, ela tinha como vestido o sol era o vestido dela. A lua era o sapato dela. E tinha como enfeite as estrelas. Era uma grande mulher, Israel. Parou de frente para essa mulher um grande dragão. Está de frente para ela, para essa mulher. Olha lá. Parou diante da mulher, que havia de dar à luz um filho, para tragar o filho, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Outra prova de que é Jesus. Olha para cá um minutinho. Bom, então o que nós temos aqui? O começo de tudo. Aqui nós não temos um ciclo começando na vinda de Cristo. Nós temos um ciclo aqui começando lá com o dragão, lá no Éden agora. Amém, irmão? Esse ciclo não começa com Jesus vindo igual aos demais. Esse ciclo começa com o Éden, Adão e Eva, promessa da nação, Israel, o Messias, o menino Jesus. Começa assim. Amém? Amém até aqui? Então parou diante da mulher. Verso 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então o menino nasceu, amém, irmãos? O menino nasceu, amém, irmãos? Nasceu. E foi arrebatado, amém, irmãos? Ressuscitou. Cristo foi elevado, nasceu e foi embora. Presta atenção. E foi arrebatado. 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Ou seja, Israel sai da história agora. Presta atenção nisso aqui. Israel sai da história. Porque a história agora vai estar em outro ângulo agora. 7. E houve batalha no céu. Jesus subiu, foi arrebatado, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e os seus anjos contra Miguel e os anjos do Senhor. Mas não prevaleceram os caras lá em cima. Nem mais seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Olha isso daqui, isso aqui é sério. Então veja, o que nós temos aqui? Cristo sobe. Eu falei no segundo ciclo para vocês, eu falei isso para vocês aqui. Quando nós falamos sobre o trono, a visão do trono, presta atenção. Quando eu falei sobre isso, que o ato de Jesus pegar o livro, abrir o livro, expulsa o diabo. Irmãos, até o arrebatamento da criança, o diabo vivia no céu. Olha só, o inimigo agia no céu. No céu, céu mesmo. Tanto é que no livro de Jó, olha só, no livro de Jó, Deus fez uma reunião, sim ou não? Fez uma reunião e apareceu os anjos, filhos de Deus, no céu. E apareceu quem lá também? Satanás, o diabo. E lá estava o diabo, chutando lata, né? Ali. Aí Deus pega e cutuca o diabo. Deus é bom nisso. E aí, Satanás? De onde você vem? Aí eu venho de rodear a terra. E você viu meu servo Jó? Já que o senhor disse, eu vi. E ele começou a acusar o Jó.
viu uma libertação tão rápida como a de Jó. O diabo foi lá, fez, tinha que fazer, acabou, foi embora, se lascou, e ninguém sabe. O diabo nunca, o Jó nunca soube que foi o diabo. O Jó nunca soube, procura lá, o Jó nunca soube que foi o diabo. E o Jó nunca soube que foi Deus que mandou. O Jó nem sabe que foi Deus que mandou. Então veja, antigamente, antes do nascimento da criança, Jesus, do arrebatamento, de pegar o selo, isso aqui é bom para nós, quem entender vai ter mais vitória aqui agora. Antes disso, o diabo tinha acesso, por isso você leu aqui comigo, o acusador dos irmãos. Nós não temos mais acusador no céu. Olha que glória! Nós não temos mais acusador. Por isso a história de Jó não se repete nunca mais. Então essa vinda de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, exaltação de Jesus, dá para ele o poder para pegar o selo, para abrir o livro. Até então, presta atenção aqui, a própria humanidade, quando o Adão pecou, o Adão quando peca, ele dá direito para o diabo. O diabo tem direito de atormentar tudo, de mexer com tudo. O diabo, ele recebeu direito. Por isso Cristo então precisa nascer como gente, tem que ser um ser humano mesmo, para tomar de volta. Para tomar de volta aquilo que o diabo tomou. Não tomou porque tomou, mas porque o Adão deu. Então o diabo tinha livre acesso para acusar a gente. Ele não podia, nunca pôde tocar em ninguém. Tocar ele nunca pôde. Mas ele tem direito. Hoje ele não tem direito, irmão. Olha que coisa linda, irmãos. Ele não tem direito. Ele não pode nada contra a gente, irmãos. Nós estamos num plano melhor, irmãos. Isso é bom demais. Provei isso no segundo ciclo, quando ele abre o livro. Quando ele abre o livro, ele escancara, ele mostra tudo para a gente. Amém até aqui? Então, Jesus sobe. Quando ele sobe, ele abre o livro, acontece isso aqui, ó. O diabo é lançado na terra. Há essa batalha. Só que essa batalha não durou nada, irmãos. Cristo sobe, levanta o cajado e o cara cai aqui, né? Olha lá, houve batalha no céu, Miguel tal batalhava, verso 8, mas não prevaleceram, nem seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e com ele seus anjos. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Foi jogado na terra, não acusa mais. Ele pode encher nossa paciência aqui, tentar você, mas perante Deus ele não comparece mais. Isso é muito forte, irmãos. Ele não comparece mais. E eles o venceram, verso 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Agora veja aqui, ai dos que habitam porque o diabo desceu e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo se resta. Irmão, olha para cá, filho, isso é demais. Quando isso aconteceu? Quando Cristo foi exaltado. Quando chegou lá. Quando ele abriu o livro, lá no segundo ciclo. Isso já aconteceu. Quando ele fala assim, ai dos que habitam sobre a terra, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Ai dos que moram na terra. Está falando de você? Está falando de mim? Não está falando de mim, irmão. Está falando dos ímpios, está falando dos pecadores, está falando dos descomprometidos. Você viu como a igreja hoje é falha? Veja, por que ninguém fala isso, né? Porque isso faz com que você não seja escravo de homens. Porque tem igreja por aí que as ovelhas são escravas dos pastores. Os pastores fazem o que bem quer.
Mas quando você conhece a palavra, você fica livre. Você fica livre. Você é livre. Quando você tem compromisso com Jesus, e você serve Jesus, me obedecer, irmãos, não é me obedecer, é obedecer a Deus. Simples assim. Não é escravidão, não há mais escravidão. Então isso aconteceu quando fala assim, ai dos que habitam sobre a terra. Quando fala assim que salvação chegou, irmãos, Cristo já está reinando. Já está reinando, não vai reinar. Por isso que é bem provável que nós estejamos no milênio, que eu verei aí no capítulo 18 mais tarde. Nós veremos depois. É bem provável que nós já estejamos no milênio, porque o diabo não tem poder sobre nós. Ele não manda nada aqui, a menos que você dê para ele o poder do terceiro ciclo da invocação. Lembra da invocação? Quanto mais você invoca o mal, mais o mal vem. Olha que lindo. Então aqui nós temos a mulher do Antigo Testamento, a igreja, quem vai dar luz ao Messias. Messias vem, Messias morre, Messias ressuscita, Messias sobe, Messias manda o Espírito Santo. Ele sobe, está lá, abre o livro, derruba o diabo não acusa mais ninguém, não tem mais poder contra ninguém. Agora, ai dos que habitam sobre a terra, porque ele desceu a voz, está aqui. Irmãos, o mais interessado em que as pessoas não se convertam é o diabo. É o diabo, irmãos. Amém? Agora veja o nosso lugar aqui. Vamos ver aqui o nosso lugar, ó. Verso 11. Então, verso 11 é: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, não amaram a sua vida até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e o que neles habita. Ai dos que moram na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. Por que ele fala terra e mar, gente? Presta atenção aqui. Porque daqui a pouco, na semana que vem, nós veremos no capítulo 13. No capítulo 13 tem uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Aí nós veremos depois. Ai dos habitantes da terra e do mar. Ai dos habitantes. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, e fora da vista da serpente. É Israel, está fora da história, acabou, fim de conversa. 15. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente se fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio, e o dragão lançaram da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, veja isso aqui. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente, os descendentes. Quem são esses remanescentes? Alguém pode falar assim, é Israel. Não, não é Israel. Os que guardam os mandamentos de Deus. E aí no final, e que tem o quê? O testemunho de? É o descendente de Cristo agora, irmãos. Aqueles, lembra em Hebreus capítulo 2, acho que versículo 15, que Jesus fala assim, eis aqui, Pai, os filhos que tu me destes. Isso é Hebreus 2,15, se eu não me engano. Eis aqui, Pai, quando ele sobe, Hebreus mostra ele subindo e apresentando para o Pai os filhos que o Senhor me deu, nós. Então agora o diabo se ira e vai perseguir os remanescentes. Perseguir como? Não deixar a gente ser a gente. Não deixar a gente pregar o Evangelho. E como é que ele faz isso? Uma vez que eu já falei que ele não tem poder. Como é que o diabo faz isso? Como é que ele impede que você prega? Cegando o mundo. Aí vai vir, no próximo capítulo, a besta do mar e a besta da terra. Como é que ele impede? Não impede calar na sua boca. Ele impede te dando coisas para você, enchendo o seu tempo. Amém, irmãos? Agora o dragão tentou perseguir a mulher foi oculta, a mulher sumiu, não tem mais isso, mas a mulher teve um filho.
E esse filho tem filhos. Amém, irmão? Esse filho tem um remanescente. Esse filho tem seguidores. Amém, irmão? Você está entendendo? E é a igreja. São os cristãos. Então o dragão agora vai pelejar contra nós. Não nos acusa mais diante de Deus. Nós não somos acusados, mas nós somos tentados. Nós temos, irmãos, olha que coisa forte isso aqui. O diabo, irmãos, a única função dele é parar a gente. Nós nascemos em Cristo com um ministério, pregar o evangelho. Só isso. Por isso Jesus diz, isso tudo que eu falei aqui, ó, é o que está lá em Mateus 28. Todo poder foi me dado nos céus e na terra, não foi isso? Todo poder. Diabo não tem poder nenhum mais. Eu o venci, peguei a chave da morte, a chave do inferno, ele não acusa mais, não faz mais nada. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Capítulo 28, verso 19 a seguir de Mateus. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar o que eu tenho ensinado vocês. Nós temos o ministério, irmãos. Você tem uma ação a desempenhar. Não é cantar, não é dançar, não é ficar ajoelhado no monte. É pregar o evangelho, irmãos. Tudo bem que você pode fazer quando você canta, mas o que eu vejo hoje, esses cantores aí, não fazem isso não. Eles querem fama. Tem gente que dança para aparecer. Nós existimos para isso. O diabo, irmão, ele só quer uma coisa, que a gente não faça o que Cristo mandou fazer. É a gente que acelera o apocalipse. Somos nós que aceleramos o apocalipse. Esse dragão aparece aqui para mostrar que há um inimigo aí. Há um inimigo contra o plano de Deus. Não é contra você. Você lembra quando Paulo, o Saulo de Tarso, perseguia a igreja? Lembra disso? Quem lembra? Saulo perseguiu a igreja. Quando ele caiu no caminho de Damasco, o que foi que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por quê? Persegue a igreja? Persegue os cristãos? Persegue as famílias? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Não é você, seu bonitinho? Porque às vezes você sente o tal. O diabo me persegue. Que te perseguindo, rapaz? Que te perseguindo? O que você comeu? O que você bebeu? Me persegue. Que persegue? Quem é você, rapaz? Ele está perseguindo Cristo, meu irmão. E por quê? Porque você deveria pregar o evangelho, filho. Quem está me ouvindo? É assim que começa o dragão. Esse dragão é a antiga serpente. Aí eu falo no discipulado, né? Como é que uma serpente vira um dragão? Comeu o quê? Comeu gente. Como é que esse dragão era uma serpente e agora é dragão? Por que ele não continuou serpente? Porque comeu o quê? Comeu gente. Pode ser você. Pode ser você, irmão. Você foi chamado para pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é a profecia, a visão, o anjo. O poder é o evangelho. Jesus disse: o poder de Deus é o evangelho. Então leva o evangelho. Amém, irmão? Então tem um dragão, tem uma igreja. Tem um dragão agora revoltado contra a igreja. Tem um dragão agora atrás da gente. Mas atrás do que da gente? Para que a gente não ministre, não fale, não pregue, irmãos. Agora, quando eu olho para a igreja de hoje, eu não vejo isso. Eu não vejo essa consciência, esse entendimento. Eu não vejo isso hoje. Então eu proponho que nós acordemos, irmãos. Alguém tem que acordar. Alguém precisa acordar. São poucos os acordados. Você ainda leva a sua vidinha, do seu jeitinho, a sua comidinha, o seu pudinzinho, a sua lasanhinha, seu macarrãozinho. E você foi chamado para um trabalho, irmãos. Ide fazer discípulos. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho. Faça a obra de Deus. Você é igreja? Então você não existe para você. Todo o poder foi dado para Jesus.
Então aqui nós temos o desenrolar aqui. Esse dragão, antiga serpente. Por que veio o dragão? Porque comeu. Esse dragão está atrás de quem? Está atrás da igreja não fazer a obra. Se a igreja ficar quietinha lá, ele não liga não. Se você fica quietinho na sua, ele não liga não. Está tudo bem. Vamos fazer a obra de Deus, irmãos? Então aqui eu começo o quarto ciclo. A história começou de novo. Vamos ver como é que ela vai desenrolar agora. Tem um dragão agora, não tem? Não tinha. Pelo menos assim nas claras. Agora tem um dragão. Vai aparecer agora duas bestas. Esse dragão vai dar poder para duas bestas. Para mexer com a política. Para mexer com a educação. Para mexer com a alimentação. Esse dragão vai dar poder para duas bestas que vão aparecer no capítulo 13. Amém? Vamos pregar o evangelho, irmãos? Você só enraivece o diabo pregando o evangelho. Não tem outra maneira não. Não existe essa mania que você fala assim, se eu jejuar, o diabo fica com raiva. Nada. Fica nem um pouco de raiva, ele vai te visitar até. Se você jejuar, o diabo vai te visitar, meu irmão. Aí tem pão aqui para nós aí, ó. Não foi assim? Tem gente que acha que o jejum expulsa o diabo. Eu nunca vi isso, meu Deus do céu. Jesus disse, meu irmão, que o cara sem fé não expulsa. Mas tem gente que acha que é com jejum que expulsa o diabo. O texto que você pensou, você não leu direito. Então Jesus jejuou e o diabo apareceu. Olha que lindo. O Espírito levou Jesus para o deserto e lá veio o diabo. E aí, Jesus está com fome? Eu sei que está com fome. Vamos comer? Vamos fazer um sopão aqui para nós? Vamos comer junto aqui. Amém, irmãos? Vamos pregar o evangelho, irmãos? O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Cuidado. Porque às vezes a nossa prática de vida, nossa prática mostra que outra coisa é o poder. Mas o poder de Deus é o evangelho que nós devemos levar. Nossos pais, familiares, amigos, circunvizinhança, e vamos embora. Amém, irmãos? Curva a cabeça, feche seus olhos. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Aleluia.